5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje então vamos comentar sobre o questionário enviado na atividade número 2 da disciplina de Hardware e Sistemas Operacionais. Vamos lá. Então temos aqui o questionário, né? Eu vou tirar isso. Temos aqui o questionário e eu queria fazer um comentário antes de colocar as respostas de cada questão, tá? Então temos aqui na primeira questão, né? Qual a razão para que o sistema de 32 bits possa endereçar apenas 4 GB de memória RAM? Comente. Pessoal, eu vou abrir aqui um novo editor de texto, tá? Para a gente poder comentar sobre isso, tá bom? Deixa eu abrir um novo aqui. Isso, beleza. Bom, o que acontece, pessoal? Nos sistemas da última geração, né? A gente trabalhava com 32 bits. Tá? Eu vou ampliar aqui um pouco a fonte para ficar um pouco melhor para a gente poder ver. Tá? 32 bits, certo? O que significa isso? Significa que eu vou ter então uma coisa chamada palavra. Tá? Palavra binária. Uma palavra no nosso idioma, por exemplo no português, né, em qualquer outro idioma ocidental, até oriental também, ela é formada por várias letras. A gente tem uma palavra onde uma letra só não tem o significado. Mas se eu tiver várias letras, eu consigo formar um significado. Por exemplo, casa, gato, carro. Então a gente forma um significado a partir da união de várias letras. Assim também na palavra binária. Né? Ela consegue transportar uma quantidade de dados significativa a partir da junção desses bits numa palavra. E a palavra nesses sistemas aí antigos era de 32 bits, tá? 32 bits. Isso para o barramento também era utilizada essa palavra de 32 bits, tá? Então, nós tínhamos uma estrutura mais ou menos assim. Nós tínhamos uma estrutura mais ou menos assim. Sei lá, deve ter 32 bits aqui, tá? O que acontece? Nós então, através do barramento de memória, nós podíamos formar o agrupamento de endereços da memória, como se fosse um grande Excel, onde cada combinação de bits, cada combinação dos 32 bits, representava um endereço em memória. Então a gente tinha, por exemplo, o primeiro endereço, tudo zero, né? Deixa eu botar aqui embaixo. O primeiro endereço é todos os bits zero. O segundo endereço é todos os bits zero. Depois 1. E aí eu tinha a outra combinação, né? 10. E aí eu ia fazer as combinações. 11. E por aí vai. Tá? Até que eu tivesse todos os meus bits 1. Tá? Ou seja, pessoal, nós tínhamos então quantas possibilidades de combinação aqui. Tá? Se cada bit tem dois valores, tá? Ele pode ser 0 ou pode ser 1. Porém, nós não temos apenas um bit. Nós temos quantos bits? Nós temos 32. Tá? Esse chapeuzinho significa a unidade de potência. Tá? Então, nós temos 32 vezes 1 bit, tá? Variando, podendo ser variando em 0 e 1. Tá? Ou seja, nós então temos na ordem de, se a gente for desdobrar a conta aqui, 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 2 elevado ao quadrado, tá? Isso vai dar o que, pessoal?
O 2 elevado a 10 vai dar 1024. O 2 elevado a 10, 1024. 1024. E aqui, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 2 elevado a 10, 1024. Então tem que multiplicar todos esses caras aqui. Tá? Tem que multiplicar esses camaradas aqui. Isso aqui, pessoal, falando em grandeza computacional, né? A gente está falando de bytes agora. Então vai dar 1024 bytes vezes 1024 bytes. Aí eu já tenho 1024 bytes significa 1K byte vezes 1024 bytes. Eu já tenho 1 megabyte aqui, tá? Já tenho 1 mega aqui nessa seleção. E aí, se eu já tenho 1 mega, eu multiplico por 1024, eu já vou chegar na casa do giga, tá? Vezes 4, então eu tenho quanto? 4 gigabytes. Por que 4 gigabytes? Eu tenho 4 bilhões, né? 4 bilhões aproximadamente de combinações de 0 e de 1, onde cada combinação dentro dessa palavra 32 bits significa um endereço que eu posso guardar um byte, né? Que é a unidade básica de armazenamento de dados no computador, tá? Então, no total, eu tenho a possibilidade de armazenar na memória RAM 4 gigabytes. Então, a razão para isso acontecer, né, eu vou apagar aqui, a razão para isso acontecer é justamente a gente ter essa limitação de 32 bits, tá? Se a gente tivesse uma limitação de outra quantidade de bits, seria uma outra quantidade de memória também. Por exemplo, 36 bits teria uma limitação de 64 gigabytes, por exemplo, tá? Então, de acordo com a quantidade de bits, você pode ter, então, uma limitação, tá? Então, a razão para esses sistemas poderem armazenar, endereçar apenas 4 GB de memória, né? A gente poderia sintetizar assim, né? O tamanho da palavra do processador e a largura do barramento da memória definem o número de bits que poderiam ser utilizados para endereçamento de memória. Tamanho total da memória. Sendo assim, com 2 elevado a 32 bits de endereçamento, onde cada combinação de 32 bits representa um byte, temos um total de 4 GB possíveis de armazenamento de dados na memória RAM, tá? E dessa forma a gente consegue responder corretamente a primeira questão. Legal, pessoal? Tá? Segunda questão. O que significa a sigla GPU? Qual a razão para que se adotasse GPUs dentro das CPUs, formando as APUs? Comente. Pessoal, lembram da lei de Moore, que eu cheguei a comentar com vocês? Então, o que preconizava a lei de Moore? A lei de Moore dizia que a cada 18 ou 24 meses, tá? E reformularam no meio do caminho ali, o número de transistores dentro de um processador aumentava em 100%. Ele tinha um aumento de 100% no número de transistores dentro do processador. Isso significa o seguinte: se eu trabalhar com um transistor do mesmo tamanho, significa que eu vou ter... se eu tiver um processador do mesmo tamanho, significa que daqui a 2 anos, eu tendo o aumento de transistores em 100%, e eu tenho o mesmo espaço, quer dizer, se eu dobrei o número, obviamente eu tive que reduzir alguma coisa na igual proporção. Se eu dobrei alguma coisa, para poder caber no mesmo espaço, eu tive que dividir por 2 algo. O que foi dividido por 2? Dividido por 2 foi o tamanho do transistor, tá? Então, nesse sentido, né, da redução frequente anual do tamanho do transistor, os processadores, né, acabaram ficando com um bom espaço interno, né, para poder ter todos os componentes ali de forma organizada. Claro, se a gente quisesse um pouco mais de performance, basta entupir ali de transistores ali de forma organizada para que ele tivesse um desempenho melhor. E aí surgiu, né, já existia já um estudo dizendo que a estrutura da placa-mãe não favorecia para que os gráficos pudessem ser executados com a maior velocidade possível. Por quê? A limitação do barramento da placa-mãe e o distanciamento entre o processador e a placa de vídeo, né, formavam uma espécie de gargalo, evitando que a placa de vídeo tivesse maior desempenho. Então, juntamente com essa questão da redução do tamanho do transistor, aumento do espaço interno do processador, né,
E a possibilidade de você fazer uma mudança na arquitetura, né, trouxe então as APUs. O que são APUs? Né? São processadores, né, de computador que têm incluídos dentro de si uma GPU. Então são CPUs com GPU, forma a APU, uma solução completa, placa de vídeo e processador. Né? Então a gente não tem só a questão do processador da placa de vídeo, mas também processador de uso geral, computador. Tá? Isso foi proporcionado por quê? Por causa da redução do tamanho do transistor, tanto da questão de litografia na fabricação do processador de uso geral, comum do computador, quanto também do processador da placa de vídeo, que também usa transistor. Então, a redução de transistor ela é aproveitada por vários equipamentos. Tá bom? Então, a razão para que se adotasse a GPU dentro da CPU, formando as CPUs, foi essa. Tá? Através da formação do gargalo, né? Porque se gostaria de alcançar velocidades maiores, mas o barramento e as trilhas ali na placa-mãe impediam essa questão de aumento da velocidade. Né? Ao mesmo tempo, né, queriam tirar a placa de vídeo onde estava e ao mesmo tempo colocar, então, aumentar um espaço livre, vamos dizer assim, né, através da redução do tamanho do transistor dentro do processador. Então foi possível colocar a GPU dentro da CPU. Claro que nós estamos num momento aí de transição, né? Esse movimento está começando a ficar um pouco maior. Ao mesmo tempo estão desenvolvendo barramentos que suportam uma maior velocidade, né? O PCI Express continua o 16x 3.0. Ele ainda não chegou no esgotamento de capacidade dele, porém estão trabalhando ali algumas questões de barramento. Né? Eu acredito que o futuro, sim, é utilizar a GPU dentro do processador. Tá? Só qual é o grande problema? O grande problema é que a GPU precisa de uma memória específica para ela. Tá? E aí é a questão de se colocar a GPU dentro da CPU, você obriga que ela tenha o uso da memória RAM comum do computador. Tá? Muitas vezes ela é um pouco mais lenta do que a memória da placa de vídeo, né? GDDR ou HBM, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, né, você soluciona um problema e acaba criando outro, tá bom? Mas são iniciativas válidas aí para quem sabe no futuro a gente ter melhores tecnologias, melhores velocidades, enfim, tem um avanço de forma geral, tá? Então, como é que a gente poderia colocar essa resposta aqui, pessoal? Dessa forma, ó. GPU, Graphics Processing Unit, unidade de processamento gráfico. À medida que a redução do tamanho do transistor foi avançando, foi possível deslocar certos componentes que exigiam intensa troca de dados para o mesmo local, pois houve possibilidade de alocar mais espaço em encapsulamento, né, o espaço da CPU, né, pois esta fica cada vez menor. Né, a CPU, né, cada vez miniaturiza mais, porque o tamanho do transistor cada vez fica menor. Né. Desta forma foi incorporada GPUs, também CPUs, formando as APUs. Certo? Legal. Vamos para a terceira questão. Quase respondi um pouco essa terceira questão com a segunda, né? Mas por qual motivo as placas de vídeo possuem memórias RAM próprias, né? Explique. Então, pessoal, o motivo é justamente porque a GPU precisa, né, em primeiro lugar, né, de um isolamento, né, vamos dizer, da sua memória. Ela precisa ter o seu espaço de memória RAM completamente disponível e não ocupado por nenhum outro processo. Não pode ter concorrência de processos dentro da memória da placa de vídeo. Ela tem que estar disponível para carregar todas as texturas, todas as imagens, né, todos os itens ali que se precisa. Né? E se a gente fizesse compartilhamento da memória RAM tradicional com a placa de vídeo, já ia ter uma perda de desempenho aí nesse sentido. Tá? Em segundo lugar, porque as memórias são mais rápidas. Tá? Então, quando a gente se a gente fosse trabalhar com um tipo de memória RAM só, a memória RAM convencional do computador, a gente teria uma velocidade X ali. Né? Além de ter concorrência com outras coisas que estão carregadas nela, né, a gente teria uma menor velocidade comparativamente a algumas placas de vídeo mais novas, né, que tem uma velocidade mais alta do que a memória RAM convencional.
tá? Então a ideia seria mais ou menos essa, né? Você ter um espaço ali alocado só para trabalhar com a placa de vídeo, né? E a maior velocidade. Então, como é que a gente poderia colocar essa resposta? Vamos lá. Claro, né? Além de uma outra questão, né? A placa de vídeo, né? Ela tem a memória muito próxima à GPU, né? No mesmo barramento ali. É um pouco diferente da estrutura da memória RAM e o processador, né? A memória de vídeo fica muito mais próxima da GPU e isso traz uma performance maior e menores gargalos, né? Mais o detalhe aí pode complementar a nossa resposta. Então, como é que a gente pode colocar? Por causa da proximidade com a GPU, que torna todo o processo mais rápido, além de não compartilhar com a memória RAM do sistema, destinar à execução de outros processos que não aplicações gráficas exatamente. Né? Então, esse é um dos motivos, né, para se ter memórias RAM exclusivas para a placa de vídeo. Tá bom? Quarta questão, pessoal, o que são heat pipes encontrados em placa de vídeo? Né? Eu tenho certeza que vocês viram todos os vídeos aí que a gente caminhou, né? E vocês puderam ver algumas placas de vídeo que tinham uns caninhos, né, de cobre, tipo uns canudinhos, né, que ligavam desde o dissipador de calor da placa de vídeo até uma parte, vamos dizer, mais externa da placa de vídeo. Para que é aquilo ali? Né? Você poder transportar, né, o ar, né, em contato com o ar, aquele metal, né, da área mais quente para a área mais fria. Então você distribui o calor, você dissipa o calor, passa o calor da área mais quente para a área mais fria. E você vai fazendo troca de calor a todo momento. Né? A todo momento o metal vai estar aí soldado, né, preso ao dissipador de calor, e o calor vai sempre se deslocando, né, porque a natureza tende ao equilíbrio. Então a gente vai ter sempre esse processo do calor se deslocando, né? Como dizem alguns físicos, frio não existe, existe ausência de calor, né? Então o calor vai se deslocando da área mais quente, que é ali o dissipador de calor, né, em cima da GPU, para essa área mais periférica da placa de vídeo. Tá? Então o heat pipe é mais ou menos uns canudinhos metálicos, aí, uns itenzinhos, né, para poder ajudar a dissipar o calor. Então como é que a gente poderia colocar a resposta aqui? Né? Então podemos colocar assim, são extremidades de material metálico que auxiliam a dissipação de calor de placas que consomem grande quantidade de energia elétrica e por isso geram energia térmica. Lógico, né? Placas mais parrudas vão consumir mais energia, esquentando mais. Placas com pouca frequência, com pouca velocidade, elas vão aquecer menos aí, consumindo menos energia, né? Isso aí é uma certeza absoluta, tá bom? Legal. Próxima pergunta então. Qual a necessidade de um radiador para a placa de vídeo? Explique. Na mesma ideia do heat pipe, né, existem placas que têm o seu arrefecimento, o seu resfriamento, né, a ar, tá? Que aí basta ter uma ventoinha ali para poder bater o ar geladinho ali ou fresquinho para tirar o calor. Como tem outras placas que têm dissipam um calor tão grande que tem que ter um líquido, né, para poder a ventoinha bater no metal que tem dentro de si um líquido não condutor, né? Claro, não posso colocar água, por exemplo, senão cai na placa ali, ela conduz a eletricidade, está dando curto em tudo, queimando tudo, né? Tem que ser um líquido, né, não condutor, por exemplo, álcool isopropílico é né? Temos outros líquidos não condutores. Para quê? No caso do vazamento no caso do acidente não ter problema, tá? E o radiador é mais ou menos vai na mesma ideia do heat pipe, só que o heat pipe ele tem somente ar, né? É somente o ar bate ali e refrigera, né? O radiador então ele vai ter alguns dutos ou até heat pipes ligados em si, só que heat pipe fica complicado porque muitas vezes você tem que conectar uma ventoinha no lugar um pouco distante do gabinete, aí se tiver um tubinho de cobre fica um pouco rígido, você não vai ter como movimentar isso. Tá? Então geralmente são dutos ali maleáveis que dentro tem um líquido não condutor e aí onde esse radiador, né, vai ter uma participação de calor também e uma ventoinha, vai funcionar mais ou menos igual o carro, né? Vai bater o ventozinho ali, né?
e ele vai estar girando, né, o líquido ali dentro desses condutores, né, de calor, e vai ficar puxando o calor da área mais quente para a área mais fria. Mais ou menos isso, tá bom? Então como é que a gente poderia colocar essa resposta aqui, pessoal? Assim, ó. As placas de vídeo mais potentes possuem uma GPU que opera em alta frequência. Por conta disso, aquece bastante, requerendo novas soluções de resfriamento, como os que utilizam líquido para isso, né? Conforme eu falei ali, tá bom? Outra pergunta, pessoal: o que significa FPS? A galera que joga já sabe o que é FPS, né? E qual o seu impacto no uso de aplicações gráficas complexas, né? FPS significa frames por segundo, quadros por segundo, né? Você sabe que um vídeo, na verdade, é um monte de fotos, né, sequenciais, um monte de fotos em movimento, né? Os antigos desenhos animados eram uma sequência de fotos, né, passando muito rapidamente, ali décimos de segundo cada um, né? Então, como passavam muito rapidamente a transição de um para o outro, a gente tinha aquela impressão de movimento, né? E esse FPS, né, dizem os mais experientes aí, especialistas aí, que o mínimo para você ter uma impressão de movimento real é você ter 30 FPS, ou seja, 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo. Você vai ter 30 retratinhos ali no mesmo segundo para você perceber algo em movimento, né? Essa taxa, né? Essa velocidade é uma velocidade que consegue enganar o nosso cérebro, onde a gente não consegue perceber que são fotos, né, em sequência, e a gente percebe que é uma sequência de movimentos ali, tá? Movimentos reais, vamos dizer assim, né? E o seu impacto na aplicação de aplicação gráficas complexas, né? É quando tem aplicação muito gráfica, muito pesada, a questão do FPS é muito importante, justamente por isso que eu falei, né? Se a gente tem um FPS muito baixo, a gente não tem a sensação de movimento, e aplicação gráfica complexa, principalmente que lidar com textura, né, que seja um vídeo em alta resolução, né, você vai ter um FPS tão baixo que você vai ter que começar a perceber a sensação do quadro a quadro, né? Muita gente chama de lag. Pô, deu um lag aqui, tá horrível. Então, o lag é essa lentidão, né, abaixo da sensação que nós seres humanos temos da sensação de movimento, né, de fluidez, né, de movimento, né, real. Então, quadro a quadro é quando a gente deixa de perceber que algo está em movimento a perceber que são uma série de quadros ali, tá bom? Então, como é que a gente poderia colocar essa respostinha aí, pessoal? FPS, frames per second, frames por segundo, né? Quanto maior a taxa de FPS, significa que a atualização da aplicação gráfica será mais fluida, gerando impressão de efeitos realísticos. Quanto menor a taxa de FPS, menor o desempenho apresentado pelo sistema e menor a performance apresentada pelo hardware frente à aplicação, né? Vai de contra ao que eu expliquei ainda agora, tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal, então seguindo aqui. Qual o significado de HBM e qual foi seu primeiro fabricante em que ano, né? Isso aqui está dentro do escopo de placas de vídeo também, né? HBM, pessoal, né, é um novo padrão que foi trazido aí pela fabricante AMD para suplantar a tecnologia das memórias GDDR ou Graphic Double Data Rate, né, que hoje está, hoje não, né, até então, né, você encontra a maior velocidade, o maior padrão, né, a maior velocidade GDDR5, já ouvi falar em GDDR6, né, mas o HBM já é uma outra arquitetura de memória que vem trazer a maior velocidade aí para aplicações que utilizem a placa de vídeo, né. Então, HBM é um padrão novo padrão para memória de placa de vídeo, né, foi trazido pela AMD, né, esse padrão, no ano de 2015, tá? Então vamos responder aqui. É o novo padrão memória de placa de vídeo introduzido pela AMD no ano de 2015. Legal? Então vamos aguardar aí, quem sabe já a sua placa de vídeo aí já está contando com uma memória HBM. Legal? Tá. Próxima pergunta: quais são os tipos de conectores encontrados para a conexão da placa de vídeo e os monitores? Essa aqui é fácil, né, pessoal? A gente tem que saber esses padrões aí para a gente poder, por exemplo, eu quero trocar minha placa de vídeo, né? Quero botar uma placa de vídeo mais nova. Legal.
o meu monitor, qual é o formato do monitor dele? Qual que é? Eu vou lá ver. Será que a placa de vídeo que eu vou comprar é compatível com esse padrão? Né? Então nós temos que saber alguns dos padrões conhecidos para que quando essa situação ocorrer a gente não fique ali com aquele equipamento parado ali, encarado, ter que trocar, é sempre um transtorno, né? Então existem 3 padrões aí que são bem conhecidos, né? O primeiro de todos, né, é o que a gente chama de VGA, né? Tá com a gente aí, nossa, muitos anos, né? Mais de 30 anos, né? Padrão VGA, tem o conector DB15, né? Esse conector tem 15 pinos, entre eles tem pino, trabalha com o sistema RGB, né? Então tem o pino do vermelho, o pino do verde e o pino do azul, né? Pino de sincronização vertical, horizontal, então tem vários pinos aí, entre esses 15 pinos aí tem vários com N funções aí, tá bom? Esse é o mais antigo. Logo depois foi criado o DVI para tentar melhorar a qualidade da imagem, né? Já que os 15 pinos, só os 15 pinos, não conseguem transmitir uma qualidade muito grande, embora que você possa ter monitores, por exemplo, Full HD, usando um conector VGA, DB15, né? Porém a qualidade fica um pouco a desejar, né? Ele tem uma questão ali de falha de isolamento elétrico, tem umas questõezinhas ali a serem resolvidas que o DVI consegue te demonstrar uma qualidade um pouco melhor. E tem um padrão criado, vamos dizer, né, em comparação com o VGA há pouco tempo, né, cerca de, sei lá, um pouco mais de 10 anos para cá, que é o padrão HDMI. Né? O bom do padrão HDMI é que ele também transmite som. Então, é um padrão de alta definição para multimídia. Né? Ele transmite tanto vídeo quanto áudio também. Né? Então, padrão HDMI presente aí em televisões, né? em DVDs, aí você tem uma série de equipamentos que trabalham com HDMI. Tá? E aí tem o VGA, que é o mais antigo, o DVI, que foi intermediário ali, mas hoje o que é, vamos dizer assim, mais recente é realmente o HDMI. Então vamos responder aqui a perguntinha, né? Temos o DB15, que no caso é o VGA, né? DB15 é um nome um pouco mais técnico aí, tá? DVI e HDMI, tá bom? Beleza. Mais de placa de vídeo, pessoal. O que significa o SLI e o Crossfire? Qual a diferença entre eles, né? Bom, a gente encaminhou alguns vídeos aí que falavam um pouco sobre isso, né? A gente já chegou até nas aulas presenciais falar um pouquinho sobre essa questão de placa de vídeo, né? Bom, claro, né? Como na computação a gente está entrando já entrou na verdade, né? Já faz tempo, mas esse paradigma cada vez está se fazendo mais presente em outro tipo de hardware também, né? Paradigma do paralelismo, né? E juntos são mais fortes, né? Ondurinha só não faz verão, aquelas coisas todas, tá? A gente começou lá atrás com paralelismo de processador, né? Logo depois tivemos aí outras tecnologias e se pensou, num determinado momento, em os fabricantes pensaram, olha, para dar mais performance para as aplicações gráficas, uma placa de vídeo só não é a mais capaz, porque não temos condição de fabricar uma placa de vídeo tão rápida assim, que vai rodar tudo no gráfico full, com 200 FPS, não tem como. A gente tem que ter, então, uma arquitetura que favoreça esse tipo de atividade, né? Esse tipo de utilização. Então, os dois maiores fabricantes aí, né, até então a Radeon, agora a AMD, contra a Nvidia, pensaram e chegaram à solução de que colocar mais de uma placa de vídeo seria a melhor solução para poder executar gráficos. Então eles conseguiram organizar a arquitetura, né? A SLI, né, veio através da Nvidia, né, criou esse padrão dela aí, que é de paralelismo, de usar várias placas de vídeo, e a Crossfire veio através da AMD, né, que é também a questão de utilizar várias placas de vídeo para poder aumentar a performance gráfica do seu sistema, né. A diferença básica entre eles é que, né,
dentro para atender o enunciado. A Slio foi criada pela NVIDIA e a Crossfire pela AMD, né, das placas Radeon. Né? A diferença básica é essa. Então vamos ver como é que ficaria a nossa respostinha aí. Tá? Slio e Crossfire são tecnologias respectivamente pertencentes à fabricante NVIDIA e AMD, que proporcionam um alinhamento de várias placas de vídeo, colocar várias placas de vídeo uma ao lado da outra em paralelo. Né? Basicamente, a diferença está na nomenclatura pertencente a determinado fabricante. Basicamente é isso. Tá? Bom, tem uma outra perguntinha aqui bem interessante. Qual o diferencial do subsistema de rotinas gráficas do Windows DirectX 12 fará em relação ao SLI ou Crossfire? Comente. Né? Esse DirectX, então, ele é um subsistema gráfico, né, que ele dá suporte, na verdade, nas aplicações gráficas, basicamente jogos, né, no sistema Windows, no sistema operacional Windows, né. Então temos várias versões aí, eu mesmo já peguei DirectX 6, 7, nossa, já foi tudo. Então o que se promete com o DirectX 12, né, é uma mudança aí para o melhor aproveitamento, né, dos recursos gráficos no sistema. Qual que é essa principal mudança? Né? Você, com o SLI e o Crossfire, né, você, basicamente, para poder habilitar esse recurso, você tem que ter duas placas ali, né, o ideal que sejam da mesma marca e do mesmo modelo, tá? Porque aí você garante o funcionamento desse padrão, tá? Então o ideal é que você tenha duas placas idênticas para poder habilitar esse padrão aí. Já com o DirectX 12, o grande diferencial é o seguinte: vamos dizer que eu tinha duas placas de vídeo iguaizinhas, né? Usava duas placas de vídeo de 2 GB cada uma, né? 2 GB de memória cada uma, e estava todo feliz ali funcionando, né? E antes dessas duas placas de vídeo, tinha uma placa de vídeo antiguinha de 512 MB de memória, tá? Com um modelo completamente mais antigo, bem diferente dessas de 2 GB. Então tinha duas plaquinhas de 2 GB e uma plaquinha com 512 MB de memória, tá bom? Beleza. Uma das duas plaquinhas queimou, tá? E daí eu imagine que eu perdi então a funcionalidade do meu SLI. O que o DirectX 12 promete é que você possa trabalhar em conjunto, claro que não vai ter o mesmo benefício do SLI ou Crossfire, mas possa trabalhar em conjunto com placas de vídeo diferentes e ele vai tentar aproveitar a memória disponível em cada uma delas, né? Tanto o recurso da GPU quanto da memória. Então você vai poder, né, de alguma forma melhorar o desempenho do seu sistema com duas placas de vídeo diferentes, coisa que não era possível nem com o SLI nem com o Crossfire, tá? Então o DirectX 12 traz essa mudança aí em relação à utilização de várias placas de vídeo no seu sistema. Você pode botar placas de vídeo diferentes aí. Então como é que a gente poderia responder aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então, o DirectX 12 permitirá que se utilize os recursos de quaisquer placa de vídeo conectada ao sistema, independentemente do fabricante do modelo. Ela somará a memória disponível em cada placa, além da capacidade de processamento de cada GPU, a melhor otimização das aplicações que utilizam esse subsistema. Bacana, né? Então você, no futuro, pode ter placas de vídeo um pouco diferentes entre si e vai implementando o DirectX 12, tirar o melhor proveito das duas ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver aqui, pessoal. Passando para HD agora, né? Se pergunta aqui, em qual ano foi introduzido o primeiro HD? Né? Então, o HD já é uma solução que já está na sua 30ª geração. Né? A gente já tem hoje a introdução dos SSDs. Né? Então, como já estamos na 30ª geração dos HDs, né? Pressupõe-se que é um equipamento já, né, antigo, quase ultrapassado já. Então, a idade dele já é bem, né, bem alta. O primeiro HD foi introduzido
né? Eu vou até colocar aqui para responder. No ano de 1956, pessoal, tá? Quando eu falar da questão de teoria de sistemas operacionais, a gente vai ver então alguns sistemas operacionais, né, como sistemas operacionais em lote, né, sistemas operacionais de tempo compartilhado, que a gente vai ver nessa época aí, na década de 50, 60, né, a introdução da multiprogramação. A multiprogramação, então, era a capacidade de você colocar programas, né, inseridos dentro do computador. Acreditem, antigamente não se tinha programas dentro do computador como a gente tem hoje, né? Tudo gravadinho ali dentro. Você trabalhava com cartões de memória, né? Então você vê que é uma coisa bem antiga. Nossa, é tão antiga, gente, que o HD foi criado antes da primeira viagem do homem ao espaço, né, que foi feito pelo Yuri Gagarin, né, um russo. E aí, 12 anos depois, veio aí a primeira viagem do homem à Lua. Olha só quanto tempo tem isso, né? Bastante tempo. Então, a gente teve o primeiro HD no ano de 56, né? Logo ali naquela época ali da passagem dos sistemas em lote, batch, que eu vou falar de repente no próximo vídeo sobre isso, na aula presencial, né? Para o sistema de tempo compartilhado, né? Tem a ver com multiprogramação, tá bom? Vamos partir aqui para a próxima, né? Qual a velocidade de transferência de dados máxima suportado pelo padrão SATA 3? Pessoal, o padrão SATA ele foi introduzido com o padrão SATA 1, né? A velocidade padrão dele, a velocidade máxima, melhor dizendo, né, é de 1,5 gigabits por segundo. E aí teve a evolução, passou para o padrão SATA 2, 3 GB por segundo, né? E aí 3 gigabits por segundo. E aí veio essa terceira geração do SATA, né, que é a atual padrão de conexão de HDs e SSDs aí aos nossos computadores, né? Do padrão SATA, obviamente. Então a gente tem hoje o padrão SATA 3 com a limitação máxima de até 6 gigabits por segundo, né? Bastante coisa. Não existe nenhum HD que consegue transmitir nessa velocidade, né? Então ainda está sobrando velocidade aí de transporte de dados, né? Vamos ter ainda bastante outros dispositivos fabricados com SATA 3 porque ele não foi esgotado ainda, né? Ainda vamos ter dispositivos de alta performance usando SATA 3, né? E lá na frente, quando os dispositivos de alta performance conseguirem saturar o SATA 3, a gente ainda vai ter alguns dispositivos de baixa performance, de custo reduzido, né, de preços populares, vamos dizer assim, né, utilizando o SATA 3 ainda, porque quanto mais antiga a tecnologia, mais barata ela fica, porque a linha de produção já está estabelecida, não se, né, o custo já se pagou da indústria, então já fica uma coisa mais tranquila, tá? Então como é que a gente poderia responder aqui, pessoal? 6 GB por segundo, né? 6 gigabits por segundo, né? A velocidade máxima do SATA 3, tá bom? Vamos lá, pessoal. Existem 3 padrões de conexão para a memória de armazenamento utilizados atualmente, né? Então a gente tem aqui quando a gente está falando, né? Estamos falando de memória de armazenamento, HDs, né? Então a gente tem aqui, eu coloquei na resposta alguns padrões, né, de conexão para a gente poder armazenar dados dentro do nosso computador. Então você, se for pesquisar, você vai encontrar diversos padrões aí, tanto para computadores domésticos, né, quanto para notebooks, quanto para computadores corporativos, servidores, você vai ter um monte de opções, né? Então, dos 3 padrões, eu botei 4 aqui, que são os mais conhecidos, utilizados, né? Então a gente tem aí o padrão SATA, né, que é o mais conhecido aí. A gente tem também o padrão IDE, que até a chegada do SATA era mais utilizado nos computadores pessoais, computadores de empresa também, notebooks, né? A gente tem também o padrão SCSI, que era o padrão para alto desempenho em computadores corporativos, servidores, né? E logo depois veio esse padrão SAIS aí, que teoricamente substituiu o SCSI, né? Então, IDE e o SATA são padrões para computadores pessoais. SCSI e SAIS são padrões para computadores corporativos. Por quê? Porque eles demandam uma maior velocidade. Por exemplo,
Você tem a HD SATA, por exemplo, de 7.200 RPM, 10.000 RPM, os mais rápidos. Você tem HD SAI de 15.000 RPM, né? Então você tem maior número de rotações por minuto, então você consegue uma leitura mais rápida dos dados, além da própria arquitetura do HD, do disco ali no caso, né? Você tem uma maior memória cache, né? Você tem um suporte maior a maior velocidade, tá bom? Vamos passar para a próxima aqui, pessoal. O que significa SSHD ou o HD de solução híbrida? E qual a sua diferença para HDs tradicionais? Pessoal, nesse momento agora de que nós estamos saindo dele aí, né? Ainda temos um resquício ainda do antigo, né? Transição do HDD tradicional, né? Para o SSD, né? Que ele tem uma mídia já toda eletrônica, né? Não tem mais componente mecânico nenhum, né? Você não tem mais aquele disco metálico, né? Que tem a agulhinha lendo os dados ali, né? Não é um disco magnético, um disco eletrônico agora. Criaram algumas soluções alternativas, né? Então, testes mostraram que o HD ele poderia ter um desempenho melhorado, né? Se você tivesse uma maior quantidade de memória cache, né? Então, o que muitos fabricantes fizeram, fabricantes até de SSD, como eles já fabricavam HD convencional e estavam começando a fabricar o SSD, e para poder lançar um produto mais novo, um produto melhor do que os HDs antigos que estavam vendendo, eles começaram a botar mais memória cache, ou seja, a memória cache do HD antigo são os mesmos chips de memória que tem no SSD. Começaram a botar um pouco mais de memória cache, memória de SSD, no HD antigo. Óbvio, com mais memória cache você consegue ter um maior desempenho de leitura. Por quê? Uma maior quantidade de memória cache faz com que as informações, os dados, melhor dizendo, né, que são lidos frequentemente, eles fiquem sempre nessa memória cache e evite que se vá no disco novamente e se leia todo esse dado novamente. Então, se por exemplo eu tenho 4K de memória cache, significa que eu só tenho espaço de 4K para botar as informações mais relevantes que eu tenho. Mas eu posso ter informações que não são tão relevantes, mas eu leio de vez em quando, faço leitura delas. Então eu tenho que ir lá no disco, ler tudo de novo. Se eu tenho mais memória cache, se eu tenho um memória cache bem maior, por exemplo, 2 MB, 4, 64 MB, por exemplo, eu vou ter um maior espaço para colocar essas informações. E aí, em vez de ir no disco lá, que é mais lento, né, difícil de achar as coisas, demora mais para localizar, eu vou nessa pequena porção de memória cache e localizo o dado que eu estou precisando. Né? É meio que um pedacinho de SSD inserido no HD convencional. Né? É ali um remedeio que deram ali no HD convencional para ele poder ter uma maior performance. Não deixa de ser um upgrade, é muito melhor ter um SSD do que um HDD tradicional. Tá? Então, como é que a gente poderia responder essa pergunta? Né? Vamos lá. O SSD é um tipo de HD tradicional que possui muito maior memória cache, sendo a solução intermediária entre o SSD e o antigo HD, pelos motivos que eu já expliquei agora. Tá? Vamos lá, pessoal. Penúltima pergunta. O que significa RAID? Qual a diferença do RAID 0 para o RAID 1? Tá? Infelizmente, esse é o tipo de prática que eu não vou conseguir fazer no laboratório, tá? Porque para fazer o RAID, o RAID 0 ou 1, precisaria de no mínimo 2 HDs, tá? E além disso, 2 HDs, a gente tem que ter o suporte da placa-mãe, tá? Quando nós tem suporte da placa-mãe, a gente tem uma controladora RAID. A controladora RAID vai possibilitar a gente estruturar o RAID, tá? O RAID nada mais é do que uma matriz redundante de discos independentes, né? Você pode organizar vários HDs ali, né? De uma forma, você ignora a questão física, você pode ter 2 HDs, por exemplo, fisicamente, e logicamente você pode ter um único disco. Você tem 2 discos físicos, 2 HDs de 100, por exemplo, e você pode ter uma só unidade lógica, por exemplo. Né? Isso acontece no RAID 0 e no RAID 1.
Vamos dar o seguinte exemplo. A gente tem dois HDs de 500 GB, tá bom? Dois HDs, tá? SSD não, que é mais caro, HD mesmo, que a gente está com verba curta aí. Dois HDs de 500 GB, tá? Isso a gente está falando de forma física, né? O que a gente está vendo ali, disco físico, né? Tem dois HDs de 500. Quando a gente implementa o RAID 0, ele transforma esses dois discos físicos em um disco lógico apenas. Mas de que forma? Ele soma as capacidades do RAID 0, soma as capacidades do primeiro HD de 500 com o segundo HD de 500. E a gente somando, a gente tem a totalidade de 1000 GB ou 1 TB, tá? Então a gente, no RAID 0, vai ter a soma dos espaços de todos os HDs que estão ligados. RAID 0 a gente pode botar 2, 3 HDs, 5, a gente pode botar quantos HDs a gente quiser, de acordo com o suporte que a placa-mãe ofereça, tá bom? E o RAID 1, o que é o RAID 1? Da mesma forma, ele vai pegar os discos físicos e vai transformar em um disco virtual apenas, tá? Mas de que forma, né? Ele, na verdade, ele agora, em vez de somar o espaço, como o RAID 0 faz, ele vai espelhar todo o conteúdo que está num dos HDs. Se você define um HD principal e o backup, todo o conteúdo do HD principal vai ser copiado para HD backup. Então, o RAID 1 é uma forma de você ter uma proteção dos teus dados, né? RAID 1 é muito bacana. Por exemplo, você em casa, você não tem costume de copiar nada no Google Drive, você não gosta de particionar o teu HD, você não quer saber, você está gravando as coisas lá e pronto. Se você tem um RAID 1 implementado, o que acontece? Se der falha em um HD, é só remover esse HD com problema, religar aquele HD que ainda estava em funcionamento normal, ligar o seu computador e vai funcionar normalmente. Por quê? A cópia, a paridade de um HD para o outro. O que está sendo gravado nesse aqui está sendo copiado para esse daqui, tá? Ele tem a igualdade de dados entre eles, tá? A gente tem outros níveis de RAID também, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, tá? Mas a gente voltando para as aulas presenciais, né, se não for demorar muito, né, até acabar essa teoria de hardware, eu dou uma pincelada aí para mostrar para vocês quais são os outros tipos de hardware e o que ele faz, tá bom? Se isso não ocorrer, a gente monta aqui uma aula aqui e fala um pouco dos tipos de hardware que a gente tem, além do 0 e do 1. Combinado? Beleza. Então, como é que a gente pode responder essa perguntinha aqui, pessoal? Vamos lá. RAID, Redundant Array of Independent Disks, né? Então, matriz redundante de discos independentes, né? É uma tecnologia que requer a utilização de mais de um HD para melhor desempenho ou redundância, segurança, né? A gente pode escolher o que a gente quer. A gente pode escolher mais desempenho, e aí, quanto mais desempenho eu diminuo a segurança, ou quanto mais segurança eu diminuo o desempenho. É sempre assim, né? Eu posso montar um sistema equilibrado, mas eu posso fazer um sistema desequilibrado com mais performance e menos segurança, ou o contrário, mais segurança e menos performance, tá bom? Então, RAID 0 também é chamado de stripping, tá? Pois ele soma o tamanho total de cada HD e forma um volume único, um disco lógico único, com o tamanho total dos dois HDs ou de vários HDs que estão conectados, com foco no desempenho. Por quê? Eu vou ter ao mesmo tempo dois HDs lendo ao mesmo tempo. Em vez de ter um canal só transportando dados, eu vou ter 2, 3 canais, 4 canais ao mesmo tempo. Também mais rápido, tá? O RAID 1, também chamado de mirroring, ele faz espelhamento de um dos HDs, copiando todo o conteúdo para outro, desta forma possibilitando que não se perca os dados no caso de perda de um dos HDs. Então é legal para a gente que tem dados muito importantes, né? Então é bom a gente ter ali o cuidado, né, de não perder esses dados. Legal, pessoal? Então vamos lá, última perguntinha, né? 3 nomenclaturas utilizadas para dar nomes aos diferentes tamanhos das fontes de alimentação do PC. Pessoal, eu estou falando aqui da questão do tamanho, tá? Então, de acordo com o sistema que eu tenho, né, eu posso ter fonte de tamanho diferente, né? Por exemplo, esse vídeo que está sendo feito, né, no computador da Dell, um desktop da Dell, inclusive o nome dele é
Dell Dimension C521, tá? Então esse computador aqui, né? Esse computador aqui ele tem um tamanho reduzido do gabinete, né? Então a gente não pode comprar qualquer fonte e colocar aqui. A gente tem que identificar qual é a fonte que cabe nesse gabinete. Em geral, as fontes que cabem nesse tipo de gabinete aqui são as fontes SFX, tá? SFX, tá? Que é um padrão de tamanho de fonte adequado a computadores de menor tamanho, né, físico. E a gente tem também, eu coloquei na resposta aqui, a gente tem dois formatos de ATX, por exemplo. Lá no vídeo, se eu não me engano, tem 6 lá, tá? TFX, tem TFT, tem vários lá, tá? Então a gente tem aqui o ATX PS2 e o ATX PS3, que o que muda é somente o tamanho físico de um e do outro aí, para poder adequar a um determinado gabinete, tá bom? Então eu coloquei como resposta aqui ATX PS2, PS3 e UFX, mas qualquer um dos padrões que você identificou no vídeo valeria aí, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Em qualquer dúvida, deixa eu passar aqui. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, pelo grupo de e-mail ou e-mail particular do professor, tá? Fiquem à vontade para questionar aquilo que vocês acharem mais interessante, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!